Então, se você ainda não me conhece, se é a primeira vez que você está me vendo, muito prazer, tá? Meu nome é Maurício Magalhães, eu sou fisioterapeuta. O meu maior objetivo é ajudar meus colegas fisioterapeutas a gerarem resultados percebidos no seu paciente de coluna vertebral desde o primeiro atendimento, tá? E um dos principais obstáculos que eu vejo de fisioterapeutas para gerarem resultados percebidos já no primeiro atendimento é entender a patologia, é ter o um entendimento, a profundidade, é conseguir avaliar o paciente da maneira correta e chegar no diagnóstico funcional da maneira correta, tá? Então aqui eu quero te ajudar a alcançar esse objetivo. Eu tive essa virada de chave lá em 2016, quando de fato eu comecei a atender, né, pacientes depois de ter feito a minha graduação, pós-graduação. Eu percebi que quanto mais eu me aprofundava dentro das questões relacionadas à coluna vertebral, mais eu aprendia, mais eu conseguia gerar resultado e, consequentemente, aumentava muito mais o meu faturamento mensal. E, com o passar do tempo, eu cheguei a me tornar uma referência na minha cidade, na minha região, quando tem uma coluna vertebral, tá? Então, eu faço esse trabalho já há um tempo, tanto nos meus cursos presenciais, né? Com a pandemia, a gente teve até a oportunidade de trazer esse curso presencial para o modelo online. Então, eu já faço treinamento com dezenas e dezenas de fisioterapeutas por todo o Brasil que já fazem parte do método coluna baseado em evidências, tá? Então, se você ainda não conhece esse treinamento, acompanha por aqui que de tempos em tempos eu abro novas turmas, tá? Já vamos para a terceira turma agora e vai ser muito bom contar com você nessa próxima turma, tá? Mas enquanto isso, tá? Não quero falar sobre isso agora. Hoje eu quero falar sobre as 5 principais dúvidas que as pessoas tiveram durante essa última semana, quando o tema é coluna vertebral, tá? Então, toda vez que eu abrir minha caixinha dos stories, lembra que eu vou abrir esse quadro das cinco questões, das 5 principais questões que foram mais perguntadas, então foram muito mais questionadas, que tiveram muito mais interação, e eu vou abrir uma live aqui toda semana para a gente poder aprofundar sobre esse tema e assim tirar a dúvida da pessoa que fez essa pergunta, que também pode ser a sua dúvida, e claro, a gente poder conversar um pouco mais sobre coluna vertebral e a gente bater um papo aqui muito bacana sobre esse nicho de atuação que vem crescendo que vem crescendo de maneira exponencial aqui no Brasil, tá? Mercado de 40 milhões de pessoas, daí você já tira, ok? Então vamos lá. Então, se você tiver alguma dúvida, claro, você pode colocar aqui nas perguntas, tá? Nos comentários, tanto você que está aqui no meu canal do Instagram, quanto você que está no canal do YouTube, manda sua pergunta que a gente vai conversando, tá? Eu vou esclarecendo as suas questões e vai ser muito bom poder tirar a sua dúvida, ok? Então vamos lá. Então a primeira questão, a primeira dúvida que me perguntaram foi: eu posso praticar corrida se eu tenho uma dor discogênica? Tá? Essa é a sua dúvida? Coloca aqui para mim. Pacientes com dores discogênicas, eles podem praticar corrida? Tá? Então, essa é uma dúvida muito importante, tá? É uma dúvida muito legal, que eu até anotei o nome aqui, é a dúvida do Eduardo, lá de Americana, São Paulo, que me fez essa pergunta. Se o Eduardo estiver aqui, muito obrigado, Eduardo, pela sua pergunta, tá? Então, a gente sabe que o disco intervertebral, ele é uma estrutura avascular e aneural, tá? E que a vascularização do disco intervertebral, ele se dá apenas na sua superfície, tá? Tanto superior quanto inferior. E devido a essa característica de ser avascular e aneural, o disco ele tem uma peculiaridade interessante, que ele sofre com o processo degenerativo do disco, tá? E a gente sabe que esse processo degenerativo do disco ele é um processo quase que irreversível. Eu vou falar um pouco mais sobre tratamento, mas hoje ele é um processo irreversível, já que ele não tem vascularização nesse disco intervertebral. Quando a gente pratica corrida, caminhada,
qualquer outro esporte, crossfit que seja, natação, qualquer esporte, qualquer atividade física, só de eu me movimentar, de eu caminhar, de eu saltar, enfim, de eu fazer qualquer atividade física que seja, isso é muito benéfico para a nossa coluna vertebral. Porque a partir do movimento, a partir das cargas axiais, a partir, né, do movimento em si, é aí que vai ocorrer o processo de difusão passiva de nutrição do disco intervertebral. Então, olha só que interessante. Quanto mais o meu paciente fica de repouso, pior. Por quê? Porque esse meu disco intervertebral ele não vai ser nutrido, ele não vai ser vascularizado, ele não vai receber nutrientes. Então já tem vários estudos mostrando, principalmente relacionando a corrida, que a corrida em si ela é uma excelente atividade física que gera nutrição para o disco intervertebral. Tá? Então, se você tem um paciente, se você for questionado em relação à importância da caminhada, corrida ou qualquer outra atividade física relacionada à coluna vertebral, saiba que toda vez que você pratica isso, o seu disco intervertebral ele está sendo nutrido. Ok? Então é muito importante. Então, pode praticar corrida? Claro que pode. Posso praticar caminhada? Claro que pode. Ah, mas eu tô numa fase aguda, tá? Isso já aconteceu comigo. O paciente chegou comigo numa fase super aguda, tá? Sentindo uma dor intensa na coluna vertebral. E claro que aí a gente tem que avaliar o paciente de caso a caso, ok? Então, claro que primeiro você tem o objetivo de redução da dor desse paciente, melhorar o quadro funcional desse paciente, aí sim você pode encaminhá-lo para fazer algum tipo de atividade física, claro, tá? Mas se já for um paciente crônico, com uma intensidade de dor moderada a baixa, então não tem nenhum impedimento que justifique você não indicar atividade física para esse paciente, certo? Então isso daqui é muito importante, muito importante. Então, além dele ficar sedentário, ele perde massa muscular, tá? Ele aumenta a gordura e, além disso, ainda perde a capacidade de nutrição do disco intervertebral, ok? Então, isso daqui é fundamental. Então, posso praticar corrida se eu tenho uma dor discogênica? Claro que eu posso. Eu posso praticar corrida se eu tenho hérnia de disco? Claro que eu posso. Eu posso praticar corrida se eu tenho uma dor lombar inespecífica? Claro que eu posso. A nossa missão como fisioterapeuta é muito mais dar condições para o paciente realizar suas atividades de vida diária do que a gente impedir de fazer aquilo que ele gosta de fazer, tá? Então esse aqui é um erro que eu já cometi, tá? Lá no início da minha jornada, eu já cometi esse erro, mas hoje, estudando um pouco mais a fundo sobre as peculiaridades e a biomecânica da coluna vertebral, a gente sabe que a corrida ela é um excelente aliado quando a gente pensa em saúde desse disco intervertebral. Okay? Então, mesmo no processo degenerativo do disco intervertebral, a corrida ela vai ajudar de alguma maneira nesse processo de difusão passiva para que chegue nutrientes, para que chegue oxigênio nesse disco intervertebral. Tá? Isso, claro, que vai potencializar os resultados do seu paciente, né? Ele se manter ativo, mesmo em tratamento, mas ele se manter ativo, realizando uma caminhada, uma corrida, é importante, sim, que ele faça esse processo de se manter ativo. Então, sim, Eduardo, pacientes com dores discogênicas na coluna vertebral, eles podem praticar corrida. Não tão podem como devem praticar atividade física, ok? Certo? Então, essa foi a nossa pergunta de número 1 do Eduardo. Se tem uma dor discogênica, se eu posso praticar corrida, tá? Então, bingo. Valeu, Eduardo. Um abraço aí e muito obrigado pela sua pergunta, ok? Então, a segunda pergunta, tá? Se você também tiver alguma pergunta, coloca aqui nos comentários, tá? Que a gente vai conversando. Se você tiver algum comentário, também escreve aqui para mim que a gente vai dialogando sobre coluna vertebral, ok? Eu lembro, só fazendo um parêntese aqui, eu lembro muito bem de uma paciente que ela estava numa crise aguda
de hernia de disco, e ela passou com um profissional de saúde, não um fisioterapeuta, tá? E ele, por algum motivo, recomendou repouso absoluto, tá? Repouso absoluto para essa paciente. Então, a paciente só podia ir ao banheiro, a paciente só podia levantar para tomar banho, tinha que comer na cama, olha que louco, tinha que comer na cama, tinha que realmente repouso absoluto. Isso foi o que ele indicou para ela, tá? E quando ela chegou para mim e ela me contou essa história, né, de repouso absoluto para paciente com hernia de disco, eu sinceramente não acreditei, tá? Eu achei surreal, praticamente surreal, essa indicação, tá, de pacientes com hernia de disco de fazer repouso absoluto, tá? Então, justamente pela justificativa, ok, que eu te falei aqui, de perda de massa muscular, aumento de massa óssea, né, a piora dos estabilizadores dinâmicos da coluna vertebral e, consequentemente, a perda da nutrição do disco intervertebral, ok? Então, essa indicação de repouso absoluto, até mesmo se o paciente tiver com uma intensidade de dor alta, ele tem que se movimentar dentro das suas capacidades, ok? Então, é importante que isso aconteça. Eu vejo que o repouso absoluto ele mais piora o quadro funcional do paciente do que melhora. Okay? Então é importante a gente ficar atento a essas características. Tá? Muito atento a essas características. A literatura traz, né, e é isso que eu te oriento a fazer, que você deve orientar no máximo, um dia, 2 dias no máximo de repouso para o paciente e dar condições para que ele volte às suas atividades de vida diária o mais rápido possível. Tá? Foi exatamente isso que eu sugeri para a minha paciente com hernia de disco, contei aqui para você, e foi isso que fez ela retornar gradativamente às suas atividades de vida diária, ok? Então não cometa esse erro, tá? Não cometa esse erro. Se você se deparar com essa situação, você saiba que você já deve ir por esse caminho que a literatura embasa e também com base na minha experiência clínica, que é a melhor estratégia que você tem para poder gerar resultados imediatos para o seu paciente. Certo? Então, alguém fez uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu acho. Não consigo achar, mas bora lá, tá? Se você tiver pergunta, vai colocando aqui para mim no Instagram, tá nos comentários que a gente vai conversando, ok? Então, primeira dúvida esclarecida, certo? Vamos lá. Segunda dúvida foi da Vitória Correia, de São Bernardo do Campo de São Paulo. Obrigado, Vitória, pela sua pergunta, tá? E ela fez o seguinte questionamento. Na avaliação fisioterapêutica, quais os itens que precisam ser investigados? Uma excelente pergunta da Vitória, tá? Então, como é que a gente faz para a gente aumentar a nossa probabilidade pré-teste quando a gente pensa em diagnóstico diferencial da dor discogênica, tá? Então, preste atenção que isso daqui vai fazer toda a diferença na sua clínica, ok? Isso daqui a dica que eu vou te dar aqui, ela é uma dica muito importante, um conhecimento muito importante, porque você vai já gerar resultados imediatos para esse paciente. Quando você gera resultado imediato, você consegue se destacar, tá? Então, presta atenção nisso daqui para você não cometer o erro do diagnóstico diferencial errado, ok? Então, a primeira coisa, quando a gente pensa em dor discogênica, a gente tem que entender que essa é uma dor de característica oscilante, certo? Característica oscilante. Essa é a primeira característica da dor. A segunda característica da dor, ela é uma dor que não irradia para membros inferiores. Ok? Então, se ela não irradia para membros inferiores, você já começa a suspeitar de uma dor discogênica e começa a reduzir a sua hipótese de uma hernia discal. Tudo bem? Essa dor, ela é mais característica no glúteo, nos flancos, e uma dor bem localizada na coluna lombar, que a gente chama de uma dor axial. Certo? Então, ela pode ser bilateral, tá? Nos dois lados, ou pode ser unilateral,
mas respeitando dor axial, flancos e glúteo. Ok? Então, o seu paciente vai te relatar isso, que ele tem uma dor oscilante. Se você der o mapa da dor, que eu te recomendo fazer, porque você vai ter mais clareza da localização do sintoma, ele vai pintar para você uma dor axial na coluna lombar, flancos ou glúteo. Certo? Então, essa é a terceira característica. A quarta característica dessa dor é que essa dor ela piora quando o paciente fica sentado ou quando o paciente ele faz uma flexão do tronco. Tudo bem? E a dor piora quando ele faz uma extensão e quando ele deita. Por isso que é uma dor de característica oscilante. Tudo bem? Então, anotou isso? Coloca aqui para mim nos comentários se você anotou. Tá? Então, a dor piora na flexão e na posição sentada, e a dor melhora na extensão e na posição deitada. Olha que interessante. Tá? O teu paciente ele vai te relatar esses sintomas. E se ele começar a te relatar isso, você já aumenta a sua probabilidade de ser uma dor de característica discogênica. Tá? Que é diferente de uma hérnia discal, tá? Totalmente diferente. Uma hérnia discal já é uma dor de característica neuropática. Tá? Porque está pensando rede nervosa e tem característica de uma dor de nervo. Tá? Parestesia, irradiação, perda de reflexo, redução da força. Tá? Sintomas não localizados na coluna lombar. Tá? Lembra que hérnia de disco, a dor é mais característica no membro inferior comparado com a lombar. Tá? E esse dado ele é tão importante, que uma vez, né, eu atendendo uma paciente justamente com características de dores discogênicas, eu evitei uma cirurgia totalmente desnecessária. Tá? Totalmente desnecessária. Tá? O cirurgião queria operar de hérnia de disco e ela tinha todas as características de uma dor discogênica. Esse seria um tratamento inadequado, concorda comigo? Se fizesse uma cirurgia ali, nessa coluna, possivelmente não ia atingir em cheio a causa da dor do paciente, não ia gerar resultado. Tá? Então é muito importante que você saiba diferenciar características de dores discogênicas e características de dores neuropáticas. Tá? Então, esse erro, né, eu não quero que você cometa, ok? Porque quando a gente acerta o diagnóstico, a gente acerta o nosso tratamento. E é isso que eu quero te ensinar aqui, tá? Então, já falei das características da dor que o teu paciente vai te relatar no exame físico, é a primeira coisa, tá? A segunda coisa que você deve observar, sem dúvida nenhuma, é a ressonância magnética, tá? Que é um outro erro que eu não quero que você cometa, tá? Então, preste atenção nisso daqui, tá? Não quero que você cometa esse erro. Muita gente fala, né, que o exame de imagem, a gente não deve levar em consideração. Tá? Você já ouviu isso? Coloca aqui nos comentários. Você já ouviu isso? Não leva tanto em consideração o exame de imagem, porque já tem muitos pacientes que são assintomáticos e tem alguma alteração no exame de imagem, etc. Tá? Eu não te recomendo aí tanto por esse lado. Tá? Essa informação é verdade. Porém, você tem que associar os dados da ressonância magnética, da tomografia, do raio-x, enfim, do exame complementar com os sinais clínicos do seu paciente. Se você não identificar a associação, aí sim, aí eu concordo. É apenas um achado de imagem. Tá? Agora, se bater sinais e sintomas com características radiológicas, aí você já começa a aumentar ainda mais a sua probabilidade de ser uma dor discogênica, tá? Maélia, eu vou chegar lá, tá? Vou chegar no tratamento. Segura aí, que tem uma pergunta aqui sobre tratamento. Tá? Mas deixa agora eu te mostrar como é que você faz a avaliação para você não cometer esse erro, tá? Então, quais são as características radiológicas que você tem que observar na ressonância magnética? Tá? Anota isso que amanhã, ou até o final dessa semana, eu quero receber uma mensagem sua no meu direct
falando que você conseguiu identificar uma dor discogênica no seu paciente na avaliação, tá? Eu quero te fazer esse desafio, tudo bem? Então, quais são as características radiográficas que você tem que identificar na ressonância magnética para você aumentar a sua probabilidade de ser uma dor discogênica verdadeira? Além dos sinais de sintomas do paciente que eu já falei aqui, tá? Quais são as características? Primeiro, presença de degeneração discal, principalmente numa imagem ponderada de T2 de ressonância magnética. Tá? Essa é a primeira característica que eu quero que você note. Ok? Então, presença de degeneração discal, principalmente de estágios de grau 3 para frente. Tá? Então, se você observar uma imagem de T2, redução da altura do disco intervertebral, tá? Redução do disco, da altura do disco intervertebral. O disco intervertebral, ao invés dele estar branco na ressonância magnética, ele está escuro. Tá? Uma outra característica. Ou então ele já perdeu muita altura devido ao processo degenerativo desse disco intervertebral, você já aumenta a sua probabilidade de ser uma dor de característica discogênica. Tá? Claro, associando aos sinais e sintomas. Tudo bem? Tem um artigo interessante, que ele foi publicado acho que em 2011, se eu não me engano, que foi feito com mais de 3.000 pessoas que fizeram ressonância magnética e eram totalmente assintomáticos. Tá? Mesmo pacientes com 80 anos, 90 anos, apresentam características degenerativas do disco intervertebral. Tá? E esse artigo concluiu, que eu achei bem interessante, que apenas achados de imagens não podem ser levados em consideração para o diagnóstico do paciente. Tá? Então, isso daqui é importante. Eu não quero que você leve em consideração apenas os achados radiológicos. Você tem que associar aos sinais e sintomas. Tá? Então, não cometa esse erro, ok? Se você quer gerar resultados imediatos, você tem que associar sinais e sintomas do seu paciente com achados do exame de imagem. Aí você é mais assertivo nesse diagnóstico, tá? Certo? Então, presença de lesão degenerativa do disco intervertebral e, além disso, presença de lesões de... Deixa eu ver aqui, tá todo mundo me ouvindo bem? Tá? Maeri, alterações de Modic, ok? Então, principalmente alterações de Modic do tipo 1. Por quê? Porque a alteração de Modic do tipo 1 tem mais característica inflamatória. Tá? E a característica inflamatória, ela é um sinal patognomônico da dor discogênica. Que a gente sabe que tem um aumento ali de ocitocinas pró-inflamatórias que vão favorecer a dor discogênica, ok? Se a gente entender um pouquinho mais da fisiologia da dor discogênica. Então, lembrem que a alteração de Modic do tipo 1 são alterações relacionadas à inflamação, tudo bem? E a dor discogênica tem uma característica forte de inflamação. Por isso que o primeiro passo para tratar uma dor discogênica são os anti-inflamatórios não esteroides, tá? Que o médico prescreve, para poder diminuir os graus de inflamação nesse paciente e assim eu conseguir reduzir a dor e começar a melhorar a função, mobilidade, etc., com exercícios globais. Tudo bem? E lembrando que o exercício também é um excelente aliado para a redução de marcadores inflamatórios, tá? Principalmente de interleucinas e citocinas pró-inflamatórias. O exercício tem a capacidade de aumentar níveis de opioides nesse paciente e assim também reduzir níveis de inflamação. Ok? Então não caia no erro, tá? Mais uma vez, não caia no erro de recomendar repouso para esse paciente, tá? Você vai piorar o quadro funcional da dor discogênica do seu paciente, tudo bem? Então, só recapitulando, sinais e sintomas do paciente, você tem que avaliar exame de imagem, principalmente lesão degenerativa, associado com alteração de Modic do tipo 1, principalmente do tipo 1, tá? E além disso, se tudo isso fizer sentido para você na avaliação, você deve sugerir uma discografia, tá?
A discografia, ele é um exame mais invasivo. Ele é um exame que o paciente precisa ir para o centro cirúrgico para fazer uma discografia, ok? Então, se ele precisa ir para o centro cirúrgico, então você não deve indicar a discografia assim de maneira aleatória, ok? Então, eu só te recomendo a indicar uma discografia se o paciente apresentar essas características de sinais e sintomas compatíveis com uma dor discogênica, alterações na ressonância magnética compatíveis com uma dor discogênica. Aí, se você vai fechar o diagnóstico, aí sim, você sugere uma discografia, tá? E olha só que interessante, que já aconteceu comigo. Atendi uma paciente certa vez que o médico indicou de cara uma discografia. E essa discografia, ela deu negativa. Tá? Então, se a discografia deu negativo, o que é a discografia? Você sabe? Coloca aqui para mim nos comentários. Você sabe o que é uma discografia? Então, a discografia é um exame feito pelo médico, tá? No centro cirúrgico, onde ele vai injetar uma substância irritativa no disco intervertebral que ele julga ser a causa da dor discogênica. Então, o exame ele é positivo? Não, a Miriam não, a Evelina não, tá? Então, vamos lá. Então, o teste ele é positivo quando tem um aumento, uma piora do sintoma característico com a dor discogênica, tá? Dor axial, flancos e glúteo. Quando tem uma intensificação dessa dor discogênica, o teste ele é positivo. Eu já vi diversas discografias onde o médico fez a discografia, tá? Ele colocou a substância irritativa e após ele colocar essa substância irritativa, não teve piora do sintoma. E se não teve piora do sintoma, o teste ele é negativo. E se o teste ele é negativo, o paciente não tem uma dor discogênica. Tá? Então, essa dor característica pode ser de uma outra condição, tá? Miofascial, por exemplo, ok? Mas não é de uma dor discogênica. Tá? Se a dor ela é discogênica, aumenta um pouco a probabilidade desse paciente fazer cirurgia com falha desse tratamento conservador. Ok? Principalmente a artrodese e uma... Não, Rodrigo, aqui tá normal, tá? E uma dissectomia, que é a retirada do disco, que é uma possível causa de dor nesse paciente, tá? Entendeu isso? Escreve aqui para mim nos comentários, manda um coraçãozinho, tá? Para eu saber que você está entendendo, que você está acompanhando o meu raciocínio, tudo bem? E um detalhe, eu já vivenciei uma paciente que deu uma discografia negativa e apesar da discografia negativa, o cirurgião optou pela cirurgia. E adivinha o que foi que aconteceu? Adivinha o que foi que aconteceu? A dor do paciente voltou. Tá? A dor do paciente voltou. Sumiu ali a curto prazo, mas depois a dor voltou com as mesmas características. E por que a dor voltou com as mesmas características? Porque não era um sintoma de dor, não era a causa da dor, não era discogênica. Ok? Então não cometa esse erro, tá? Então, na sua avaliação, você tem que identificar todas essas características para você aumentar a sua probabilidade de ser uma dor discogênica. Tudo bem? Sensacional. Obrigado, Vitória, tá, pela pergunta. Tá, ajudou aqui a esclarecer a dúvida do pessoal. Agora eu vou para a dúvida da Geice e para a dúvida da Maeli, que está aqui. Hoje eu vou falar um pouco sobre tratamento da dor discogênica. Então, a Geice Brito, que ela é de Itabaiana, no Sergipe, tá? Muito obrigado, Geice, por mandar perguntas na caixinha dos stories, tá? Isso ajuda muito a gente direcionar o nosso conteúdo. Ela me pergunta assim, como é feito o tratamento e como evoluir o tratamento de uma dor discogênica, tá? Excelente pergunta, eu acho que é a mesma dúvida da Maeli, tá? Então, Maeli, coloca aqui a tua dúvida agora para a gente poder conversar um pouco sobre isso, ok? Então, a literatura traz que a principal estratégia de tratamento conservador para pacientes com dores discogênicas são 3, tá? Anota aí. É o tratamento medicamentoso,
é o tratamento educacional, educação e saúde, e é os exercícios de direção de preferência. Tá? Vou botar o quarto aqui, os exercícios globais. Tá? Como assim? Como assim? Tá? Então, o primeiro é o tratamento medicamentoso. Então, eu já te falei que a fisiologia básica de uma dor de característica discogênica, ela é o aumento dos marcadores pró-inflamatórios, principalmente interleucinas e citocinas. Ok? Então, aí o médico ele entra com o anti-inflamatório para tentar reduzir níveis de inflamação desse disco intervertebral ou do corpo desse indivíduo, para poder minimizar as causas de dor. Certo? Então, quando isso acontece, o paciente já sente uma melhora do quadro álgico, justamente pela redução dos níveis de inflamação. Ok? Então, feito isso, aí a gente consegue entrar com os exercícios de direção de preferência, certo? A preferência desse exercício para o paciente com dor discogênica geralmente é os exercícios de extensão. Então, quando você for avaliar, pode conferir, faça exercícios de extensão na sua avaliação, tá? Para ver se a dor ela some, tá? A dor tem que sumir, tá? Ou então minimizar bastante. Se a dor diminuir bastante, ou então ela sumir, aí sim, a direção de preferência desse paciente é para extensão. E aí você faz série de exercícios de 30 repetições para fazer tanto com você, tá? No exercício, quanto para o paciente fazer em casa. E você deve orientar esse paciente a fazer o exercício em casa. Tá? Exercícios de extensão são os mais recomendados. Fora isso, os exercícios globais. Tá? Por que os exercícios globais? Justamente pela característica de redução de marcadores inflamatórios também. Tá? A gente sabe que o exercício global ele aumenta níveis de opioides no nosso sistema, no nosso corpo. Tá? Então, assim, eu consigo também reduzir marcadores inflamatórios. E educação em saúde é para o paciente entender o que está acontecendo com ele. Tá? Então, se ele tem clareza do que está acontecendo, isso facilita o processo de entendimento e ele fica mais tranquilo de pensar que não é uma doença grave na coluna vertebral, que não é nenhuma bandeira vermelha, né, que não é um câncer, não é um tumor, é uma dor discogênica, tudo bem? Mas você precisa explicar de uma maneira clara qual que é a causa da dor desse paciente. Então, se você fizer tudo isso, ele vai passar a confiar em você, você vai gerar resultados imediatos para ele, aí você vai virar uma referência com o tempo, claro, mas para ele você já gera uma referência quando tem uma coluna vertebral, tá? Então, esse é o meu principal objetivo, que é ajudar a gerar resultados imediatos, certo? Por que eu estou te contando isso? Porque isso já aconteceu comigo, já aconteceu com os meus alunos no nosso treinamento, tá? Eu só vejo os depoimentos. Eu tenho certeza que se você seguir esse passo a passo, também vai acontecer a mesma coisa com você, certo? E como é que você evolui o tratamento? Com base no sintoma. Então, se o sintoma desse paciente começar a reduzir, tá, de maneira gradual, você aumenta o nível de atividade. Simples assim, tá? Então, é dessa forma que você vai evoluir o tratamento. Se o tratamento conservador não der certo, por algum motivo, existe a opção cirúrgica, ok? Ou o paciente faz uma artrodese, onde ele vai fixar aquela região, tá? Onde tem o disco degenerado, tudo bem? Ou então ele faz uma dissectomia, onde ele vai remover esse disco intervertebral que já está degenerado e ele vai colocar uma prótese. Ou então ele vai fazer só apenas uma remoção da parte desse disco intervertebral. Qual que é o problema dessa dissectomia? Tá? Que a literatura já traz de níveis de reherniação após uma dissectomia, ok? Então, talvez a dissectomia não seja a melhor estratégia para você tratar a dor discogênica. Tudo bem? E, além disso, algumas literaturas mais atuais já trazem que já existem estudos de células-tronco, olha só que interessante, de células-tronco para tentar regenerar esse disco intervertebral degenerado.
tá? Como eu falei para você no início da aula, não existe ainda um processo que seja natural, fisiológico, de uma recuperação do disco intervertebral. Não existe, devido à sua característica apenas de vascularização periférica, tudo bem? Então já existem estudos com células-tronco, olha que interessante, que, né, então um pouco mais para frente, a gente vai ter mais clareza sobre dos resultados desses estudos, né? E se isso vier a se confirmar, a gente, nossa, vai ajudar muita gente, né? Imagina só, a gente ter a capacidade de regeneração desse disco intervertebral é sensacional, sensacional, tá? Mas hoje a gente ainda não consegue adaptar, tá? Uma coisa importante, se a estabilização estática não está legal, a gente tem que intensificar a nossa estabilização dinâmica. Com o quê? Com exercícios. Tá? Então, o que é a estabilização estática? É a degeneração do disco, é alguma degeneração ligamentar, alguma coisa ali que não está, né, fazendo o seu papel de uma maneira excelente, aí eu tenho que melhorar o grupo muscular, né, paravertebrais, multífidos, transversos, abdômen, enfim, toda essa cadeia de exercícios para esses músculos, né, para a gente tentar melhorar a estabilização dinâmica dessa coluna vertebral. Tudo bem? Tudo bem, Maeli? Olha, a Miriam falando que é verdade, a Maeli falando show, então acho que deu para entender. Tá? Então é assim que a gente evolui. Exercício de extensão, medicamento, exercício de extensão, exercícios gerais com base na sintomatologia desse paciente. Show! Tudo bem? Vamos lá. Então, essa minha resposta, ela já complementa a pergunta do Vitor Lessa, tá? Que me fez o seguinte questionamento. Mas, Maurício, tem como reverter uma degeneração discal? É possível reverter? Né? Não, tá? Já comentei aqui com você um pouco, mas infelizmente não é possível reverter uma degeneração do disco intervertebral, tá? Justamente pelas características que eu já citei de vascularização, que ela é apenas periférica, a vascularização do disco não é central, então o nosso disco intervertebral em si, ele é totalmente avascular, tá? Então isso impede muito a sua capacidade de regeneração do disco, ok? Então, infelizmente, hoje, tá, 2021, o disco intervertebral ele não tem a capacidade de regeneração, então por isso que não tem como reverter esse quadro. O que a gente pode fazer? Melhorar a capacidade dinâmica, de estabilização dinâmica desse segmento da coluna vertebral, tá? Então, Vitor, infelizmente ainda não tem a probabilidade de reverter, tudo bem? Então a pergunta do Vitor foi respondida. Obrigado, Vitor, pela pergunta. E a nossa última pergunta é a pergunta do Vitor Fernandes de novo. Vitor Fernandes, do Rio de Janeiro, lá de Niterói. Então, um abraço para o Vitor, se você estiver aqui assistindo essa live. Então, por que ouvimos tão pouco sobre a dor discogênica? Eu achei essa dúvida do Vitor sensacional, tá? Muito boa. Então, a gente sabe que eu já falei para você que muitos pacientes que apresentam degeneração no disco intervertebral são pacientes totalmente assintomáticos, ok? Totalmente assintomáticos. Então, apenas o achado radiográfico, o achado da ressonância magnética, de uma maneira isolada, a gente tende a não justificar a causa da dor desse paciente, ok? E cerca de 60% das causas de dores na coluna vertebral não tem associação com dores discogênicas. Porém, a literatura traz que de 20% a 40% das causas são decorrentes de uma dor discogênica. Olha só que interessante. E a gente ouve tão pouco justamente pelo fato de ser uma dor subnotificada. Tá? A gente tende a não fazer uma avaliação da maneira que eu te ensinei aqui,
tá? De uma maneira mais minuciosa para você identificar a causa da dor no primeiro atendimento desse paciente, para você não errar o plano de tratamento. A gente acaba não se atentando e a gente não acaba seguindo esse passo a passo que eu te passei aqui para a gente aumentar a nossa probabilidade de realmente ter uma dor discogênica verdadeira. Tudo bem? Então a gente tende a menosprezar, a subdiagnosticar uma dor discogênica justamente porque a gente não leva tão em consideração que aquela degeneração discal pode estar gerando dor no paciente. Tudo bem? Então, por isso que ela é tão pouco falada. Tá? Mas a partir de hoje eu quero que você fique um pouco mais atento às características da dor discogênica na hora da sua avaliação. Tá? Porque apesar dela ser subnotificada, ela é muito comum. Então, muita gente trata um paciente com dor discogênica como uma dor inespecífica. Tá? Isso aqui é um erro clássico. É um erro clássico. Tá? Eu não quero que você cometa esse erro. É um erro clássico. Então, eu não quero que você cometa. Então, aqui eu já estou te antecipando para você ultrapassar esse obstáculo. Ok? Então, para você ultrapassar esse obstáculo, se for uma dor discogênica, você seguir o tratamento de uma dor discogênica. Então, por exemplo, liberação miofascial não se adequa para pacientes com dores discogênicas, alongamento não se adequa para pacientes com dores discogênicas, tá? Direção de preferência para flexão não se adequa para pacientes com dores discogênicas na grande maioria dos casos, tá? Você pode avaliar a exceção, mas na grande maioria dos casos a preferência vai ser para extensão. Então não cometa esse erro, tá? Já estou te alertando aqui de imediato. Não cometa esse erro. Eu quero que você já gere resultados imediatos para o seu paciente. Tudo bem, gente? Essa foi a pergunta do Vitor Fernandes. E aqui a gente encerra o nosso bate-papo aqui das 5 perguntas. Então, eu te respondi, Maeli. Ficou com alguma dúvida? Então, qual o protocolo de tratamento para dor discogênica lombar unilateral ou bilateral? Então, Maeli, exercício de extensão. Tá? Tanto se for unilateral ou bilateral, incrementa os exercícios de extensão, tá? no seu paciente. Certo, Maeli? Perfeito. Obrigado pela sua pergunta, tá? Muito, muito proveitosa. Tenho certeza que os colegas que estão aqui presentes também se beneficiaram com a sua pergunta, certo? Show. Obrigado. Obrigado, amigo. Tudo bem, gente? Então, hoje, tá, desmistifiquei várias coisas, tá? Então, aqui são vários obstáculos que você pode encontrar na sua avaliação, que a partir de hoje eu não quero mais que você cometa. Então, se você identificar uma dor discogênica na sua avaliação, me manda um direct, tá? Fala para mim, Maurício, consegui identificar, né? Foi muito legal a explicação e eu consegui identificar uma dor discogênica e eu achava que era uma dor inespecífica e eu consegui direcionar o meu tratamento para um outro lado e eu já comecei a gerar resultados desde o primeiro atendimento no meu paciente. Legal? Então esse é o H, tá? Essa é a virada da chave que eu quero que você comece a implementar amanhã na sua prática clínica.